Boa noite, confeiteiros. Eu sou Monique Ferro, instrutora de confeitaria e cake designer do Instituto Gourmet de Brasília. E hoje eu vou apresentar para vocês uma sobremesa bem simples de fazer. Ela usa poucos ingredientes e na verdade tem diversas receitas diferentes, com variações de textura, com variações de sabores, que é possível fazer. Mas tradicionalmente, o fudge, que é a sobremesa que faremos, ele é um doce servido em quadradinhos e ele tem uma textura açucarada, daqueles que quando você morde, ele dissolve na boca e fica cremoso. Eu tenho certeza que quase todo mundo já experimentou um doce de leite goiano ou mineiro, daqueles em quadradinhos, que é exatamente essa textura tradicional do fudge. O fudge é um doce que surgiu na Inglaterra e se espalhou pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Ele é um doce que é tradicionalmente consumido no Natal. Então eles fazem essa sobremesa e comem puro mesmo. Ele não é usado como recheios, ele é os quadradinhos mesmo que as pessoas comem. Vou mostrar para vocês várias fotos com vários sabores diferentes que é possível fazer dessa sobremesa. Hoje a gente vai fazer uma variação. Eu quero uma textura mais elástica, uma coisa mais cremosa para rechear um bombom ou para rechear um ovo de Páscoa. Agora que a gente está próximo da Páscoa, é uma excelente opção para vocês usarem como um recheio diferente do mercado, que a maior parte das pessoas colocam um brigadeiro ou colocam algum creme. Então é um recheio diferente que vocês podem usar e super simples de fazer. Além da receita, a gente vai falar um pouquinho também sobre as reações de caramelização e a reação de Maillard, que são reações muito famosas na gastronomia. Nossa map já está pronta. A gente vai usar um fogão, uma panela, uma espátula. Essa espátula que tem um cantinho mais fino, que é bom pra gente raspar os cantos da panela, para evitar queimar o açúcar. A gente vai usar 180 gramas de açúcar. Estou usando refinado, mas poderia ser qualquer açúcar. Menos o açúcar impalpável, porque o açúcar impalpável tem na sua composição também amido de milho. A gente vai usar leite, tem uns 100 ml de leite, 150 gramas de chocolate branco, 30 gramas de manteiga e sal. Vou usar um sal rosa do Himalaia, porque eu não tenho flor de sal, mas poderia ser flor de sal, que ficaria melhor ainda. Então a gente vai primeiro fazer um caramelo. Pode ser tanto um caramelo úmido quanto um caramelo a seco. Eu vou fazer um caramelo a seco. Então só vou espalhar meu açúcar aqui na panela e esperar ele derreter. Quanto menos eu mexo um caramelo, mais fácil é fazer o caramelo, porque não forma umas pelotas que fica difícil de dissolver depois. A chance de queimar esse caramelo também é grande. Se você não tem muita habilidade para fazer caramelo, pode fazer o caramelo úmido, que é mais fácil. Você coloca um pouco de água, vai dissolver bem o açúcar e aí ele vai aquecendo e vai derreter o açúcar e depois ele começa a caramelizar. Então, nosso açúcar está derretendo. Então, o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está aquecendo o açúcar e o açúcar ele vai derreter e ele vai passar por um processo químico com essa temperatura que está sendo adicionada nesse ingrediente. Esse processo químico é uma reação de caramelização. Nessa reação, acontece formação de diversas substâncias que dão sabor diferente e substâncias que dão aromas diferentes e também altera a cor do nosso açúcar. Essas substâncias que são formadas, elas são muito palatáveis, a gente gosta muito de sentir esses sabores, são sabores que despertam os nossos sentidos. Então, por isso, a gente gosta muito de coisas carameladas, porque acontece essa reação. Uma outra reação muito parecida com a caramelização é a reação de Maillard. Essa reação, ela acontece entre proteína e carboidrato. Quando eu tenho proteína junto com açúcar, acontece a reação de Maillard. Quando eu não tenho proteína, eu tenho só açúcar, acontece a caramelização. Mas são reações parecidas e as duas liberam
uma quantidade enorme, centenas de substâncias diferentes que são captadas pela nossa língua. E aí a gente consegue sentir mais sabores do que o ingrediente antes de passar por esse processo. Um exemplo da reação de Maillard é um bife, por exemplo, um bife que forma aquela casquinha crocante, aquela casquinha em cima, marrom mais escuro. Ali aconteceu uma reação de Maillard. Ali gerou uma série de sabores diferentes, aromas diferentes e também mudou a cor. Formam várias substâncias que têm a cor preto, marrom e vermelho e por isso dão aquela cor. Um outro exemplo é o pão também. O pão forma uma crosta em cima e a proteína que tem do glúten, que tem na farinha, ela reage e forma aquela casquinha que ali acontece também a reação de Maillard. E aquele cheiro do pão é um resultado dessa reação. A nossa reação aqui agora é uma reação de caramelização, porque eu não tenho proteína, eu tenho só açúcar. Mas eu também formo uma série de substâncias diferentes. Então aqui no meu caramelo eu vou puxando pro centro o açúcar que derreteu e jogando o açúcar que ainda está em pó para a lateral, porque nas laterais a minha panela, como é um fogo a gás, vai aquecendo mais rápido nas laterais. Se fosse uma panela de indução, ele ia ser homogênea, né, a distribuição do calor na panela. Então a gente vai derreter esse açúcar. Depois a gente vai adicionar a manteiga e o leite. E esse processo tem que ter muito cuidado, porque a geração é muito quente, né? O açúcar derrete a uma temperatura muito elevada. Então isso aqui vai estar uma temperatura muito alta. E aí quando a gente acrescenta um líquido, ele vai evaporar muito rápido. E ele vai formar vapor. E esse vapor é muito quente e ele queima a mão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o vapor que sai quando a gente adiciona um líquido no caramelo. Agora o nosso caramelo está quase derretido, eu abaixei o fogo, ainda tem alguns pedacinhos, só vou dar mais uma misturada. E agora eu vou entrar com a manteiga primeiro. Eu prefiro entrar com a manteiga porque ela solta menos vapor e aí com isso a chance de eu me queimar é menor. E com isso o caramelo já começa a diminuir a temperatura. Então essa manteiga vai dissolver aqui e aí vai ficar mais difícil desse açúcar. Cristalizar novamente. Porque eu acrescentei uma outra coisa dentro do meu açúcar derretido. Poderia não colocar a manteiga, sem problema. Poderia trocar o leite por creme de leite e tirar a manteiga. Eu vi uma receita que eles fazem com maple syrup, que é um xarope que eles usam muito no Canadá. Vou começar a entrar com leite agora. Meu leite tá morno. Eu vou começar bem aos pouquinhos e mexendo. Olha o tanto de vapor que sai. Mexe bem para o caramelo não cristalizar, porque se ele cristalizar é difícil de dissolver depois. Então por isso que tem que ser bem aos poucos a adição do leite. Agora que já esfriou um pouco, eu vou voltar a aumentar um pouco a temperatura para não correr o risco dele cristalizar.
Pronto, tá bem dissolvido. Eu agora vou apagar o fogo, que isso aqui tá bem quente. E aí, só com o calor residual que eu tenho aqui, vai derreter o chocolate. Usar dessa forma. Esse preparo ele não é muito bom para rechear bolo, porque o caramelo ele vai absorvendo água e ele vai derretendo, e aí ele vai molhando o bolo, ele vai penetrando na camada do bolo, e aí o recheio vai desaparecendo. Mas é muito bom para rechear bombom, para fazer montagens de taças de sobremesa, para montar tartes, para uma série de outros preparos, ou para comer puro, né? Tem muita gente que é assim que come. Bati aqui uns 3 minutos para eles começar a esfriar e começar a cristalizar um pouco. Agora eu vou colocar aqui no meu refratário. Posso colocar papel manteiga também, fica mais fácil de desenformar, mas eu tô sem papel manteiga aqui. E aí, para finalizar, a gente vai colocar o sal. O sal com caramelo dá um contraste de sabor muito bom, porque o caramelo é muito doce e o sal completa esse sabor, ele equilibra esse sabor. Então, eu vou pegar um pouquinho desse sal, como os grãozinhos estão muito grandes, eu vou amassar um pouco. Mas eu ainda quero que fiquem uns pedacinhos. O ideal seria usar a flor de sal. Qual que é a diferença desse sal para uma flor de sal? A flor de sal é um cristalzinho que ele cresce na natureza como lâminas. São várias lâminas de sal, uma sobre a outra. Esse aqui não, esse aqui é um cristal mais sólido. Então, a flor de sal, ela dissolve mais rápido na boca. Então, a sensação é mais gostosa. Esse aqui permanece na boca por mais tempo. Então, acaba que fica um pouco mais salgado. Então, essa é a diferença do flor de sal para esse sal, que é o sal rosa, né? Ou um sal grosso, poderia ser qualquer sal grosso. Eu vou pegar os grãozinhos um pouco maiores, não vou usar essa quantidade de sal, que é muito sal. Só vou salpicar aqui por cima um pouquinho.